Olá, queridos irmãos, estamos iniciando o nosso estudo deste dia. Queremos abençoar todos aqueles que estão participando, os nossos irmãos das outras comunidades, que o bom Deus possa estar junto de nós, nos dando condição de bem compreendermos os escritos sagrados e de edificar cada um de nós a nossa alma, no sentido de estar mais perto do Senhor. Que Deus nos guarde no seu amor e nas suas muitas misericórdias. Hoje nós vamos dar início aqui ao estudo do livro Hebreus. Segundo pensamos, um livro de autoria do próprio apóstolo Paulo. Existem algumas linhas de pensamento, alguns intérpretes que acreditam que este livro poderia ter uma outra autoria, mas é de consenso geral entre os cristãos que este livro tem mesmo a autoria de Paulo, a autoridade dos escritos que são comuns a este apóstolo. Vamos então à epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, logo na introdução aqui da epístola, o apóstolo fala de como Deus havia se comunicado com o seu povo através dos profetas. É claro que ele está se referindo aqui ao período anterior a Jesus. E ele diz que nesses últimos dias, naqueles dias que eles estavam ali vivendo, o Espírito de Deus havia falado através de Jesus Cristo, do seu Filho. E nós precisamos prestar bem atenção em tudo aquilo que o Senhor disse, porque o profeta Moisés, o grande Moisés, o grande líder do nosso povo, do povo de Deus, ele mesmo afirmou que o Pai levantaria um outro profeta, semelhante a ele, e que o povo deveria ouvir este profeta. E Jesus é assim para nós, esse profeta esperado, aquele que veio para que Deus pudesse falar ao mundo através da sua boca. Eu penso que nós precisamos entender também que esta palavra aqui, ela é restrita ao povo de Deus. E nós participamos deste povo por meio do conhecimento de que nós somos almas eternas e que nós estamos nesse mundo como descendência daqueles antigos judeus. E com certeza entre nós existem muitas almas daquelas ovelhas desgarradas que o Senhor disse que iria no tempo devido ajuntar. Eu tenho falado aos irmãos e tenho anunciado que os escritos sagrados, eles foram feitos exclusivamente para o povo de Deus. Embora esta escritura tenha servido de referências para outros homens fundar as suas seitas e doutrinas, e servindo mesmo de referência para outros líderes que escreveram outros livros, como o caso de Maomé, nós vemos que há uma semelhança muito grande dos escritos do Alcorão com os livros de Moisés. Nós vemos que esses livros serviram de fonte de inspiração e de instrução para outros líderes que fundaram seus movimentos de orientação religiosa, servindo para dar sentido à vida do povo. Mas isso não isenta dos escritos terem sido dirigidos especialmente ao povo de Deus, ao povo escolhido,
aquela família imensa que veio lá da época de Abraão, que começou com a promessa que Deus fez a Abraão de que tornaria sua descendência uma grande nação. E essa nação hoje está espalhada no mundo. Judeus e gentios, a casa de Judá e a casa de Israel, elas precisam ser ajuntadas. E nós vemos que esses ensinamentos, eles precisam falar fundo aos nossos corações, aos corações de todos nós, que sentimos este chamado, que ouvimos, que temos no nosso coração esse pensamento de que nós somos mesmo aquelas ovelhas desgarradas da casa de Israel, a que o Senhor veio para poder ajuntar, para poder resgatar, para poder redimir essas ovelhas dos seus pecados. Consideremos assim também esta carta que o apóstolo Paulo escreve aos hebreus, quer dizer, ao povo de Deus, devido ao estilo que esse documento tem, nós percebemos que Paulo dirigia ali numa linguagem diferente aos seus leitores, o que fez com que alguns intérpretes pensassem que a carta não era de sua autoria. Então, a introdução, ela diz que Deus, nos tempos antigos, havia falado aos pais, às gerações passadas, por meio dos profetas. Mas depois, a nós, disse o apóstolo, falou-nos nesses últimos dias através do seu Filho. E ele diz que o seu Filho Jesus foi constituído herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o mundo, através do qual ele desenvolveu todo o plano, todo o projeto para esta humanidade. Está em curso a formação de uma humanidade futura. E é claro que não se constrói uma casa sem se começar pelos alicerces. É necessário que a casa seja construída partindo dos alicerces. Assim também foi com o mundo, na constituição da natureza, na constituição das primeiras sociedades humanas, das coletividades primitivas, assim como a ciência tem testificado. E a história dos povos é uma testemunha viva de que o Senhor há muito tempo vem trabalhando para a edificação desta casa, que nós chamamos a Nova Jerusalém, o mundo novo que virá depois desse período de turbulências, de enganos, de coisas tristes, como nós estamos vendo nos nossos dias. Aqui, a partir do versículo 3, há uma referência aqui falando acerca de como o Senhor nosso Deus iria manifestar-se através da pessoa de Jesus. Foi chamado ele o homem que recebeu o resplendor da glória de Deus, o qual, versículo 3, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Então, o autor sagrado, ele se refere aqui à forma como Jesus, homem, se transformou em Jesus Cristo. A maneira como o Jesus homem se tornou o Jesus Messias, o Jesus ungido, aquele esperado, aquele a quem todo o povo tinha esperança que viesse para que houvesse a definitiva libertação. Por isso o Espírito diz que, através do Senhor, nosso Deus, Jesus foi transformado
num ser mais excelente do que os anjos. E tanto isso é verdade que ele não estava sentado à direita de Deus. A palavra diz que ele assentou-se à direita da majestade nas alturas depois de ter sido sacrificado para remir os nossos pecados, como nos fala aí o versículo 3. Então o Senhor, ele fez por si mesmo, veja aí no meio do versículo 3, acompanha comigo, ele fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados e assim assentou-se à direita do Pai, assumindo a sua condição de Messias. A partir do versículo 5, nós vemos aqui algumas considerações do Espírito, através do apóstolo, aonde ele faz uma comparação dessa grande transformação que houve na pessoa de Jesus, por meio do sacrifício vicário, daquela morte na cruz feita para a nossa redenção. Como que através desse sacrifício e dessas provas que Jesus passou, ele foi tornado Senhor da morte e dos infernos, com autoridade sobre o diabo, a ponto de ser ele o único que pode nos conceder a vida, que pode nos perdoar pecados, que pode contrariar a lei da justiça, pelo seu muito amor. Veja os irmãos, que o Senhor nos amou estando nós em pecados. Estávamos nós na transgressão, cometendo desatinos, pecados de toda a ordem. Até que o Senhor, enviado de Deus, ele veio ao mundo para que pudesse comprar essas dívidas, pudesse ter autoridade sobre os nossos débitos perante a lei. Jesus morre assim na cruz, é sacrificado, foi tentado de todas as maneiras, como se fosse um pecador, sem ele ser um pecador, e por isso adquiriu autoridade e poder sobre a morte e os infernos, tendo assim condições de, contrariando a lei que determinava que fôssemos castigados por causa dos nossos pecados, contrariando esta lei e nos amando e nos perdoando e nos redimindo de todas as nossas dívidas. Essa é a maravilha que esse Jesus veio nos trazer. Mas para isso, ele teve que ser constituído o Filho do Altíssimo, constituído o Messias, através dessa sua morte sacrificial. A gente percebe pelo texto que antes ele era também o Senhor, mas não estava investido dessa condição de perdoar os nossos pecados por meio da sua morte redentora. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Aqui, a partir do versículo 5, o autor faz algumas comparações para falar desta morte maravilhosa e desta grande transformação. A qual dos anjos se disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E mais outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Olha, preste atenção que no versículo 6 está dito que aquele que foi introduzido no mundo era o primogênito, não era o unigênito. O unigênito é o Cristo, é o Verbo, é o Logos, não é Jesus. O primogênito é Jesus. Então, a partir da sua morte vicária, o Senhor se transforma naquele que trouxe a voz do próprio Verbo ao mundo. Por isso o apóstolo João, na sua forma poética de escrever, na sua maneira muito especial, ele disse: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não quer dizer que o Verbo encarnou em Jesus, mas que havia entre o Senhor e o Verbo uma plena comunhão. É como se o próprio Deus falasse por meio
da mente de Jesus. Evidentemente, através do seu Cristo, do Verbo. Não é? Uma vez que já vimos nos nossos estudos que o Pai não interfere diretamente na sua criação. Ele só o faz por meio do Verbo, por meio do Logos, a quem nós chamamos Cristo, que é o Cristo universal. Jesus não é o Cristo universal. Jesus Cristo, ou Jesus o Cristo, ele é o Senhor deste mundo. Em outro mundo há um outro Cristo. Em outro mundo habitado há um outro Messias. Os irmãos estão entendendo? Nós vamos ver direitinho isso, se Deus quiser, no nosso encontro de 2018. Vamos tratar também deste tema. Quando, pois, é introduzido no mundo o primogênito, a palavra diz: todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, a palavra diz: a ele faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros labaredas de fogo. Quer dizer, o Senhor tem sob a sua autoridade todos os anjos dos céus, todas as inteligências que estão ligadas a este mundo. Ele tem autoridade sobre elas, a ponto de tornar os anjos espíritos ministradores. O que quer dizer espíritos ministradores? São aqueles que se fazem porta-vozes do Espírito Santo, que nós chamamos na igreja o Espírito Santo, que não se constitui só de uma mente, mas se constitui da Pleiade, se constitui de todas essas falanges de espíritos ministradores que o próprio Senhor fez com que viessem nos assistir, ministrar a nós a palavra do Verbo vivo. Nós precisamos entender, irmãos, que todos esses espíritos ministradores, todos eles se alimentam da mente do próprio Cristo, através do Espírito Santo. Porque são três em um. É Deus, não é? O nosso Pai, Cristo, o Filho e o Espírito Santo, que propaga o pensamento do Cristo por toda a criação. O Espírito Santo não é Espírito Santo só nesse mundo. Com o Cristo de Deus, ele é Espírito Santo em todos os mundos do universo, mundos habitados que existem em outros lugares distantes da terra. Mas o Espírito é o mesmo, porque Deus também é o mesmo. Assim, o Evangelho, se há um outro lugar habitado, e nós acreditamos que há muitos mundos habitados, evidentemente, o Evangelho lá não pode ser outro Evangelho. Porque a lei do amor é a lei universal. Não é uma lei que se aplica somente à terra, e no outro mundo vai haver uma outra lei. Se Deus nos mostra aqui na sua plenitude, também Ele nos revela as coisas no correr do tempo, da forma como Ele revela em todos os seus mundos, em toda a sua criação. Até aí os irmãos entenderam? Estão compreendendo? Bem, ainda falando do Filho, o Espírito diz, fazendo uma exaltação ao Senhor: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, o Espírito aqui está se referindo a Deus. Vamos prestar bem atenção, porque são várias passagens do Velho Testamento, dos Salmos, dos profetas, que estão colocadas aqui numa ordem para nos instruir. Ó Deus, ele está falando de Deus. O teu trono, o trono de Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade, quer dizer autoridade, é o cetro do teu reino. A tua autoridade está sobre todas as coisas.
sobre todas as coisas, de século em século. No versículo 9, ele passa a se dirigir agora a Jesus. Preste atenção aí, acompanha comigo. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, te escolheu como o Messias. Com óleo de alegria, o Senhor te ungiu mais do que a teus companheiros. Por que a teus companheiros? Porque existem outros espíritos, outras almas, como Jesus. Evidentemente, Jesus, para chegar a essa condição de despertar e de desempenhar esta missão crística, para ele ser ungido, é lógico que ele passou por todas as etapas que as almas passam para chegar nesta condição, neste lugar, para ele ser escolhido para desempenhar a missão de se tornar entre nós o Cristo. Amém? Olha, ele se torna o Cristo sem o Cristo descer de lá. Por comunhão com o Cristo, através da mente dele, o Senhor se transforma naquele que traz o verbo do próprio Deus ao mundo. Amém? Os irmãos estão entendendo? Qualquer dúvida nesse sentido, falem comigo em particular, que eu certamente esclarecerei. Peço aos irmãos que estão assistindo, é claro que nós estamos falando aqui de uma teologia que é diferente da teologia tradicional. Eu tenho chamado a nova teologia, porque ela fala de coisas que os pastores, os teólogos não gostam de abordar. Se você que está nos ouvindo, nos assistindo, tiver alguma dúvida, por favor, escreva para nós. Aí no nosso portal, no nosso site, nós temos o endereço eletrônico, formulários, você pode escrever para cá e com certeza nós vamos responder tirando as suas dúvidas. Ainda se referindo a Jesus, vamos só recapitular. Versículo 9, acompanha comigo. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Aqui, a partir do verso 10, é importante nós aqui falarmos que essas passagens fazem parte dos escritos antigos. O apóstolo Paulo, ele fundamentava-se nos escritos antigos, porque no seu tempo não havia o Novo Testamento. O Novo Testamento foi constituído uma escritura só depois do ano 400. Paulo viveu por volta do ano 70 da era cristã. Quando Paulo escreveu esses documentos, não havia evangelhos, como nós temos hoje aqui para ler, para examinar, para comparar. É interessante que o apóstolo, ele se fundamenta para dizer que Jesus é o Cristo, o Messias, nos profetas, nas passagens dos livros da Antiga Aliança. Ele cita aqui uma passagem que está em Provérbios, no capítulo 8, entre os versículos 22 e 31. Mas aqui neste versículo 10, está colocado como se fosse Jesus aquele que fundou a terra no começo de todas as coisas. Mas nós pegarmos outras traduções, nós vamos ver aqui, se formos consultar agora Provérbios, se nós formos lá no Provérbios olhar esta passagem, nós vamos ver que estas mesmas referências, os céus são obras das tuas mãos. Nós vamos ver que ali se refere a Deus. Então, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. Esse Senhor aqui deveria estar escrito tudo em maiúsculo. Porque Senhor escrito maiúsculo e minúsculo refere-se a Jesus e não ao Cristo. E Senhor escrito tudo em maiúsculo se refere ao Cristo, ou no Velho Testamento, ao próprio Deus. Essas coisas todas guardam certas diferenças em face das dificuldades da tradução da língua. Embora a tradução em si não guarde dificuldades, mas o entendimento do sentido espiritual
frequentemente ele é distorcido, porque o tradutor não conhece essas coisas relacionadas com Cristo, com Deus, com o Verbo, com o Logos, com Jesus, com o ungido, com o Messias, essas coisas todas, o tradutor não conhece as diferenças. Então é natural que ele faça certa confusão. A palavra aqui, a partir do versículo 10, está se referindo ao próprio Deus e ao seu verbo. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Ora, os céus não são obras das mãos de Jesus. Os céus são obras do próprio verbo. Então, a palavra que poeticamente diz, ó Senhor, as tuas mãos fizeram os céus e a terra. Isso é como se fosse uma poesia que está sendo aqui colocada pelo Espírito. É uma linguagem bem comum em toda a Escritura. Tu, Senhor Deus, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Olha o que ele diz. Os céus e a terra um dia terão fim. Os irmãos se lembram que lá no nosso estudo sobre a eternidade, nós falamos que um dia a eternidade terá fim e voltará tudo ao próprio Criador? Os irmãos se lembram dos nossos estudos no encontro. Então, a palavra aqui está confirmando isso. Os céus, fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles, quem? Os céus. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles quem? Os céus. Todos eles perecerão, como uma roupa, serão consumidos pelo tempo, envelhecerão, e como um manto, eles serão enrolados e serão mudados. Olha, preste atenção que a palavra, irmãos, embora possa parecer aqui que ela está se referindo aos homens, mas no meu ponto de vista, o autor está falando dos céus, que são os céus da eternidade. Nós sabemos que o apóstolo Paulo fez referências ao terceiro céu. E é de conhecimento dos estudiosos que os judeus consideravam, e eu também acredito que sim, que existem 7 céus. Nós vamos ver isso também, se Deus quiser, no nosso próximo encontro em 2018. Vamos tratar de como a criação se organiza através dos céus da eternidade. Mas vamos falar um pouquinho mais do texto, para a gente poder saber se é isso mesmo que ele está falando. Vamos voltar aqui no comecinho do versículo 10. Tu, Senhor Deus, no princípio fundaste a terra. Os céus são obra de tuas mãos. Ele deixou a terra para lá e agora ele passa a falar dos céus. Eles perecerão. Quem? Os céus. Quer dizer, os céus também vão ter fim. Um dia. Conforme nós vimos, um dia a eternidade terá fim. A eternidade implica a criação toda, os céus e a região visível do universo. Amém? Os irmãos estão entendendo direitinho? Os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, quem? Os céus, os muitos planos da criação, todos eles como uma roupa se envelhecerão. Eles também estão sujeitos ao tempo da eternidade. Como um manto os enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo. Quem é que não muda? Não pode ser Jesus, porque no começo do texto nós vimos o autor e as escrituras dizerem que Jesus venceu, foi ungido com o óleo da alegria, para que ele pudesse ser o nosso Cristo. A palavra não pode estar se referindo a Jesus, a palavra está se referindo ao Senhor Deus. Tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Quem é eterno? Somente o nosso Deus. E agora, ele volta a falar, como ele falava nos versículos anteriores ao 10, ele volta a falar de Jesus.
a qual dos anjos foi dito, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. O que é escabelo? É o estrado. É onde a pessoa senta e põe os pés em cima. Não tem o trono do rei lá, não tem um lugar onde ele põe os pés? Aquele é o escabelo. Lá na igreja católica, os católicos aí que conheceram a igreja, não tem um lugar onde você põe os pés em cima, onde se ajoelha ali, aquele é o estrado dos pés. Mas para nós aqui, melhor nós falarmos do trono de Deus. O que quer dizer colocar os seus inimigos por escabelo dos seus pés? É colocá-los embaixo dos pés do Senhor. Com a autoridade do Senhor, o Senhor esmagará os ímpios. Destruirá todo o mal que existe na terra. Por isso, o ungido, o escolhido, o Messias, Jesus, o nosso Cristo, ele foi, depois da morte redentora, depois que ele pereceu na cruz derramando o seu sangue para a nossa redenção, ele subiu aos céus e foi colocado à direita do nosso Deus. À direita do trono de Deus, que simbolicamente, é claro que aqui são palavras e figuras para nos dar uma ideia da existência de um lugar onde estaria o trono do eterno Deus. Mas nós não temos como saber como é de verdade, a não ser quando nós nos aproximarmos um dia das regiões aonde existe o trono de Deus. Como os profetas, eles chegaram a ir saindo de seus corpos, sofrendo um arrebatamento de espírito, um arrebatamento de sentido, e tendo se aproximado dessas regiões, talvez o primeiro céu, não sei, talvez o primeiro céu, aonde está o trono de Deus. Ali o Senhor foi levado e colocado à direita do Pai, para que ele tivesse autoridade sobre todas as coisas concernentes a esta humanidade, a este nosso mundo. Quero dizer aos irmãos, só a título de esclarecimento, que vamos imaginar que há um outro mundo habitado, que lá existe também alguém que é escolhido para ser o Cristo. Nesse mesmo lugar existe um povo escolhido, chamado povo de Deus, para que eles possam estar à frente daquele mundo, quando ele atingir o grau de civilização, no sentido de orientar, de revelar a vontade e o pensamento do próprio Deus. Ali também um é escolhido para ser o Cristo. Vamos imaginar que lá ele não tem nome de Jesus. Vamos imaginar que lá ele chamaria Paulo. Paulo, o Cristo. Quero que os irmãos entendam isso. É importante a gente entender que Jesus não é o Cristo do universo, nem o Messias do universo. Ele é o Cristo deste mundo. E cada mundo tem o seu Cristo. E lá alguém se sacrificará como o Senhor se sacrificou aqui, porque todos os mundos passam pelo mesmo processo de aperfeiçoamento. Todas as humanidades, elas seguem a mesma forma de aperfeiçoamento. Não há uma coisa errada aqui neste mundo. Todos os mundos habitados do universo, eles passam pelos mesmos processos. Lá também alguém será sacrificado para que seja tornado Cristo e colocado à direita do Pai, no sentido teológico, figurativo, alegórico, para que as pessoas possam entender que é dado autoridade. Não significa que tem um trono do lado direito de Deus e que alguém vai sentar lá e um outro de um outro mundo iria sentar também, precisaria de um outro trono, e um outro trono e outro trono. Houvesse 10 mundos habitados, vamos limitar a 10 mundos, mas deve haver milhares de mundos habitados no universo. Mas vamos imaginar que houvesse só 10. Haveria 10 Cristos, 10 homens Cristos, que se tornaram Messias, ungidos nesses mundos, para trazer ao mundo a luz viva do próprio Deus, o verbo vivo do próprio Deus. Não é necessário que haja 10 tronos ao lado de Deus. Tá bem? Para que eles fiquem todo mundo sentado lá com autoridade. Essa forma de falar que ele é colocado à direita do Pai, significa que a direita é o lugar mais importante do rei. É o braço direito do rei, é aquele mais importante lugar. Quer dizer, é o de mais confiança. É dado àquele espírito, aquela alma, é dado a ela a condição
e autoridade de um Cristo, como se ele fosse o verbo vivo para aquela humanidade. Tá bem? As dúvidas poderão ser sanadas no intervalo. A partir do versículo 13, o Espírito aqui através do apóstolo, utilizando da Escritura, ele fala: assenta-te à minha direita até que sejam colocados os teus inimigos embaixo dos teus pés. Desde quando o Senhor se sacrificou, começou o último período, a última fase da mudança que vai acontecer no mundo. O mundo vai deixar de ser esse mundo semi-civilizado, esse mundo de selvageria, onde predomina o mal, onde predominam os interesses da matéria sobre os interesses da alma, os interesses do homem sobre os interesses de Deus, para ser um mundo inundado da luz de Deus, do seu conhecimento, do seu verbo. Amém? Estão entendendo, os irmãos? Por isso está escrito aqui: fique sentado até que eu coloque, até que eu ponha todos os teus inimigos embaixo dos teus pés. Quem é que está mudando o mundo? Deus, através de Jesus. Tá bem? É Deus que faz. Por isso ele diz: olha, senta aqui até que eu ponha, porque é Deus que executa todas as coisas através do próprio Filho dele. E dos anjos, dos espíritos ministradores, dos homens, dos missionários, dos pregadores, dos anunciadores, dos apóstolos, das testemunhas, do povo de Deus, de todos aqueles que anunciam as boas novas, para que os inimigos sejam separados e sejam colocados sob os pés do Senhor. Aí vem o juízo, os condenados são separados, e aqueles que vão permanecer aqui vão reconstruir a humanidade destruída pelos graves eventos que devem vir sobre o mundo. Daí está escrito aqui: para que ele aguarde, assenta-te à minha direita, fique aqui até que eu ponha os teus inimigos embaixo dos seus pés. E no versículo 14, ainda a palavra se refere aqui a quão maravilhoso é o Senhor. E as coisas que o Senhor recebeu de Deus, não são porventura todos eles. Quem? Os anjos. Olha lá, a qual dos anjos disse? Aí o Senhor disse essa palavra aqui, ó. A qual dos anjos foi dito: assenta-te à minha direita? Não são porventura todos eles. Quem eles? Os anjos. Não são porventura todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Irmãos, quando nós falamos que há espíritos ministradores na igreja, não há qualquer motivo para que alguém se escandalize. Espíritos ministradores são anjos enviados de Deus para trabalhar a favor de quem? Dos que vão herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação? A eternidade? Nós. Então é claro que há espíritos, anjos, que estão trabalhando e ministrando dentro da igreja. E eles executam a ordem de quem? A ordem de Deus. Através de quem? Do Espírito Santo. Imagina que Deus está lá, eles estão aqui. Para que o pensamento de Deus se comunique através dos espíritos ministradores, e mesmo dos pregadores e dos homens que estão trabalhando aqui, é necessário que haja um veículo de comunicação do pensamento. Os irmãos estão entendendo? O pensamento é como uma energia que viaja através da criação. Quando nós pensamos, nosso pensamento se propaga, como se fosse uma onda de rádio. O pensamento de Deus, para chegar até os espíritos ministradores, os anjos que estão executando a sua vontade, para que o pensamento de Deus possa chegar através aos homens que estão pregando a palavra, ao seu povo, aos missionários, aos que estão encarregados de descobrir novas coisas, revelar coisas também dentro da área da ciência. É Deus em todas as coisas. Para isso é necessário que haja um veículo que transporta o pensamento de Deus. Esse veículo que transporta o pensamento de Deus, a sua vontade,
para toda a criação é o Espírito Santo. Que é o quê? Uma mudança, uma variação do próprio Deus. Por quê? Porque Pai, Filho e Espírito Santo é uma coisa só. Manifesto em 3 pessoas. É um pouco complicado porque os irmãos não estão habituados a pensar nas coisas abstratas. Quem não estiver compreendendo, tenha um pouquinho de paciência. Daqui a um certo tempo, você vai começar a entender essas coisas. O próprio Espírito de Deus, que é o Senhor, que através do Senhor está neste mundo para nos esclarecer, vai te ajudar a compreender melhor estas coisas abstratas. Tá bem? Então, não nos escandalizemos quando for afirmado que os espíritos ministradores estão trabalhando dentro da igreja. Os anjos estão trabalhando dentro da igreja. Agora, vamos imaginar que um irmão amado e abençoado, um homem sério, um homem de Deus, deixou esta vida e agora está nos planos da eternidade. Pergunta, ele pode vir até a igreja nos ajudar? Sendo um porta-voz do pensamento de Deus? É importante isso. Olha, preste atenção que isso não é espiritismo. O espiritismo é que tem nele algumas verdades bíblicas. Porque estas coisas estão escritas nas Escrituras Sagradas. Moisés não veio visitar o Senhor acompanhado de Elias. Então há uma comunicação entre os 2 planos. Os pastores e teólogos insistem em dizer que não, porque não sabem da verdade, mas vão ter que aceitar a verdade, porque a luz do Senhor vai encher o mundo, irmãos. A luz de Deus vai encher todo mundo. E a luz de Deus é a verdade. Este homem, a alma deste homem, poderia vir junto com os espíritos ministradores a visitar a igreja para nos ajudar nas tarefas que estão sendo feitas em várias áreas, do pensamento, do socorro, do amparo, para que as coisas de Deus possam chegar até nós. Eu acredito que nas Escrituras Sagradas nós podemos deduzir que sim. Primeiro porque Moisés e Elias vieram confortar o Senhor, momentos antes da sua prisão. O texto bíblico nos dá a entender isso. A passagem bíblica está nos evangelhos, não tem como negar. Segundo, Jesus disse que quando nós vamos para o outro lado, para a eternidade, nós somos transformados de maneira semelhante aos anjos. Ou não disse isso? Ele disse isso para nós, que quando nós deixamos essa vida, ele disse, não há casamento lá. Os irmãos devem se lembrar dessa passagem. É aquela da mulher que teve 7 maridos, e que os maridos morreram, e ela também. E ao chegar do outro lado na ressurreição, que é a vida eterna, a ressurreição é a vida eterna, os seus perguntadores, os homens que estavam ali questionando o Senhor, perguntaram de quem que ela vai ser esposa, porque ela casou com 7 homens. O Senhor disse, do outro lado não tem casamento. São como os anjos dos céus. Como os anjos. Se somos como os anjos, nada pode nos impedir, aparentemente não há nada que impeça do anjo, da alma de um irmão que está na eternidade e que já está salvo, vir até nós para nos ver, nos visitar e para nos ajudar conforme os anjos nos ajudam, ministrando as bênçãos de Deus e os seus ensinamentos. Isso está nas Escrituras. Quem não quiser ver, vai permanecer cego, mas está escrito aqui. Tá bem? Não adianta querer dar voltas, querer inventar outra interpretação para fugir da ideia de que os espíritas podem ter razão em muitas coisas que eles ensinam. Não estamos aqui advogando a prática do espiritismo, que achamos uma prática perigosa e perniciosa a maioria das pessoas que se envolvem com a prática da mediunidade. Não estamos aqui advogando esse tipo de coisa. Não estou condenando a mediunidade. Estamos aqui afirmando que ela é uma prática perigosa. E quem quiser saber disso, vai ler os livros
do próprio codificador da doutrina espírita, que é o senhor Allan Kardec. Ele é que diz que é uma prática perigosa, séria, gravíssima. Não advogamos o espiritismo ou sua prática, porque isso não faz parte das instruções para o povo de Deus. Eu disse para o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. O povo de Deus não tem que se envolver com a prática do espiritismo. Mas existem outros rebanhos. Não há outros rebanhos? Será que a doutrina espírita não serve a um outro rebanho? Há que se considerar. Não existe lá na doutrina espírita algumas verdades que o senhor Allan Kardec tirou das escrituras sagradas? Existem muitas verdades lá que o senhor Allan Kardec tirou das escrituras sagradas. Nós precisamos ter a coragem de assumir essas verdades para que o nosso povo, para que as igrejas possam sair desse marasmo, desse atraso em que elas se encontram. Precisamos ter coragem, porque é preciso romper com a teologia tradicional. Irmãos, a teologia evangélica não passa da teologia católica. É a mesma teologia, não tem nada nela de diferente. A reforma protestante não mudou isso. Não houve mudanças profundas. O que os reformadores fizeram foi trazer de volta o pensamento do apóstolo Paulo no que toca à salvação, por meio da fé, a justificação pela fé. Estudaram muitas questões relacionadas com a vida moral do homem, e com a salvação e com o seu destino glorioso, mas ninguém entrou nas portas do túmulo para saber o que havia do outro lado. Ninguém se preocupou com a vida eterna. Ninguém formulou teorias e teses que pudessem explicar o que existe do outro lado. Muitas questões relacionadas com as almas incapazes e o seu destino depois da morte foram examinadas pelos reformadores, mas eles também não acharam respostas, porque faltava entender os mistérios ocultos da criação. E o Espírito Santo agora está revelando ao povo de Deus as verdades que não foram ditas ao longo da história. Porque hoje há condições intelectuais, há condições de desenvolvimento científico para que o homem possa receber estas verdades. Assim, irmãos, nós precisamos assumir a nossa condição de povo de Deus sem ter medo de romper com a teologia da Igreja Católica. Que é uma teologia que teve um papel ao longo dos séculos, mas esse papel já terminou. Porque ela não traz mais uma ideia e um pensamento que sustente as necessidades desse tempo. Daí é preciso que formulemos um novo entendimento. E é assim que está nascendo uma nova teologia. Todos os espíritos ministradores e anjos. Olha o que nós podemos entender do versículo 13. Todos os espíritos ministradores e anjos. Todos eles são enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. Somos nós. Então nós podemos e devemos contar com a ajuda dos espíritos ministradores e dos anjos do Senhor, que estão sempre prontos para nos socorrer, nos assistir, sempre segundo a vontade do próprio Deus e do Espírito que neles e em nós se manifesta. Que a paz do Senhor, a bênção dele esteja com toda a comunidade, os irmãos daqui e aqueles que recebem a palavra em outros lugares. Que Deus nos guarde no seu amor, na sua bondade. Amém.